Durante uma festa luxuosa, a governanta ouve um pedido de socorro vindo de um cômodo trancado. Ela descobre que a matriarca da família está presa dentro da própria mansão. A responsável por isso é a nova esposa do patrão, que esconde intenções sombrias. Agora, ela precisa agir rápido, antes que a verdade seja silenciada para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão dos Vasconcelos reluzia no alto da Serra da Mantiqueira, como uma joia incrustada na vegetação exuberante. Localizada em Campos do Jordão, o refúgio paulista da elite brasileira, a propriedade era um espetáculo de arquitetura e opulência que causava admiração e inveja em igual medida. Naquela noite de junho, enquanto o frio da serra embaçava as janelas do lado de fora, o calor humano e a música ao vivo criavam uma atmosfera de celebração no interior. Dona Cleide Nunes, a governanta que trabalhava há mais de 20 anos para a família, observava com olhos atentos os movimentos dos garçons uniformizados que circulavam entre os convidados. Vestida com seu uniforme tradicional azul marinho com avental branco, ela permanecia discreta, como uma sombra eficiente que garantia que tudo funcionasse na perfeição. A festa celebrava os 3 meses de casamento de seu patrão. O empresário Caio Vasconcelos com Adriana Moreira, uma mulher 30 anos mais jovem que ele e de beleza deslumbrante. Enquanto ajustava um arranjo de flores em um dos aparadores de mármore italiano, Cleide notava como Adriana sorria para os convidados, enquanto tocava constantemente no braço do marido, como para reafirmar sua posição. Seus cabelos loiros perfeitamente arrumados e o vestido vermelho de grife atraíam todos os olhares. O empresário, aos 60 anos, parecia rejuvenescido ao lado da jovem esposa de 30, embora Cleide percebesse algo artificial naquela felicidade. Cleide, querida, poderia verificar se há mais champanhe gelada? Os Mendonça acabaram de chegar e adoram uma boa bebida. A voz melodiosa de Adriana interrompeu os pensamentos da governanta, que apenas assentiu e se dirigiu à cozinha. A mansão fervilhava de socialites, empresários, políticos e artistas, todos ansiosos para ver de perto o novo romance que ocupara as colunas sociais nos últimos meses. Caio Vasconcelos era dono de uma das maiores construtoras do país, com empreendimentos que iam de São Paulo ao Nordeste, enquanto Adriana tinha sido apresentadora de um programa de variedades de audiência mediana antes de conhecê-lo em um evento beneficente. Na cozinha, enquanto supervisionava o estoque de bebidas, Cleide encontrou Josefa, a cozinheira, que sussurrou enquanto finalizava os canapés. A patroa nova me mandou mudar o cardápio 3 vezes hoje. Parece que quer impressionar aquela atriz da novela das 9 que está aí fora. Cleide apenas sorriu de leve, evitando comentar. Após tantos anos servindo a família Vasconcelos, ela aprendera que discrição era seu maior trunfo. Conhecia todos os segredos daquelas paredes, mas jamais os compartilhava. Josefa, você tem notícias da dona Ivone? Perguntou Cleide em voz baixa, referindo-se à mãe de Caio, que não era vista na mansão há quase 2 semanas. A cozinheira fez um gesto negativo com a cabeça. A senhora Adriana disse que ela foi para uma clínica de repouso em Campos do Jordão. Parecia cansada das viagens, sabe? Mas achei estranho ela não se despedir. Dona Ivone sempre foi tão atenciosa com a gente. Cleide assentiu, pensativa. Dona Ivone Vasconcelos, uma senhora de 80 anos, viúva há mais de uma década, sempre fora o pilar da família. Era ela quem mantinha as tradições, quem conhecia cada detalhe da mansão, quem tratava os funcionários com respeito genuíno. Seu desaparecimento repentino, logo após o casamento do filho, havia deixado um vazio que Cleide sentia diariamente. Acho estranho que o Sr. Caio não tenha ido visitá-la ainda, comentou Cleide, enquanto organizava as garrafas de champanhe em uma bandeja de prata. A patroa nova diz que é melhor dar espaço para a dona Ivone descansar, que o tratamento exige isolamento por um tempo. The Catumbod, respondeu Josefa sem convicção na voz. Com a bandeja pronta, Cleide retornou ao salão principal, onde a orquestra de câmara tocava uma versão suave de bossa nova. Adriana estava no centro de um círculo de convidados, rindo alto,
enquanto narrava sua lua de mel nas Maldivas. Caio a observava com um misto de orgulho e devoção, que Cleide nunca vira quando ele estava com sua primeira esposa, falecida há 5 anos. Enquanto servia as bebidas, Cleide notou um pequeno detalhe. No dedo de Adriana brilhava o anel de esmeraldas que pertencera a Dona Ivone, uma joia de família, que a matriarca jurara nunca tirar do dedo. Era uma relíquia que passava de geração em geração, entre as mulheres da família Vasconcelos, há mais de um século. Um calafrio percorreu a espinha de Cleide. Algo não estava certo. Dona Ivone jamais se separaria daquele anel voluntariamente. Era o símbolo de sua conexão com o marido falecido e com seus antepassados. A festa continuava animada quando Cleide percebeu que precisava repor algumas toalhas no lavabo principal. Dirigiu-se ao corredor de serviço, uma passagem discreta que conectava as áreas sociais às dependências funcionais da mansão. Foi então que escutou um som quase imperceptível como um murmúrio distante. Parou intrigada, tentando identificar a origem. O corredor estava parcialmente iluminado, com algumas áreas em penumbra. Cleide aguçou os ouvidos. O som veio novamente. Um gemido fraco, como de alguém com dificuldade para respirar. Seguiu a direção do som, que parecia vir de uma pequena porta quase camuflada na parede, usada para acessar o sistema elétrico da ala leste da mansão. A intuição de Cleide disparou sinais de alerta. Aquela porta raramente era aberta, exceto para manutenções. Aproximou-se com cautela, sentindo o coração acelerar. O gemido soou novamente, mais claro desta vez. Uma voz feminina, débil, que parecia implorar por ajuda. "Tem alguém aí?" Cleide chamou baixinho, colocando o ouvido contra a madeira. "Por favor, água." A voz era quase inaudível, mas Cleide reconheceu imediatamente o timbre. Dona Ivone. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e então chamou novamente. "Dona Ivone? É a senhora? Cleide, ajude-me." A resposta, embora fraca, confirmou seus piores temores. Dona Ivone não estava em nenhuma clínica de repouso. Estava ali, trancada em um pequeno depósito, enquanto seu filho celebrava com a nova esposa, a poucos metros de distância. "Vou buscar ajuda." "Dona Ivone, aguente firme", sussurrou Cleide, sentindo uma mistura de pavor e indignação. Quando se virou para ir em busca da chave, ou de alguém que pudesse arrombar a porta, deparou-se com Adriana parada no corredor, observando-a com um sorriso gélido nos lábios perfeitos. Seus olhos, antes cintilantes para os convidados, agora exibiam uma frieza calculista, que fez Cleide congelar. "Procurando algo, Cleide?" perguntou Adriana, com uma suavidade que contrastava com a dureza do olhar. "As toalhas limpas estão no armário da lavanderia, não aqui." Cleide sentiu o sangue gelar nas veias. O sorriso de Adriana não alcançava seus olhos, que permaneciam fixos avaliando cada reação da governanta. "Sim, senhora. Eu só pensei ter ouvido um barulho", respondeu Cleide, tentando manter a voz firme. Adriana se aproximou, o perfume caro invadindo o espaço entre elas. "Deve ser o sistema de ventilação. Esta casa velha faz ruídos estranhos." "Nada com que se preocupar", disse, colocando uma mão sobre o ombro de Cleide. "A propósito, preciso que você supervisione o buffet. Alguns convidados reclamaram que o salmão está seco." Era uma ordem disfarçada de pedido, e Cleide sabia que não tinha escolha senão obedecer naquele momento. Com um último olhar para a porta trancada, assentiu e seguiu em direção à cozinha, sentindo o peso do olhar de Adriana em suas costas. A música e as risadas continuavam no salão, mas para Cleide agora soavam como uma sinfonia macabra. Sob o verniz de luxo e celebração, um segredo sombrio se escondia naquela mansão, e ela acabara de descobrir que a nova senhora Vasconcelos não era apenas uma caçadora de fortunas, era alguém capaz de crueldades inimagináveis para manter sua posição. Enquanto voltava para a festa, Cleide tomou uma decisão silenciosa. Não importava o risco, ela encontraria uma maneira de salvar Dona Ivone e revelar a verdadeira natureza de Adriana. O difícil seria fazer isso sem perder seu emprego, ou pior ainda, sem se tornar a próxima vítima daquela mulher de sorriso encantador e coração de gelo. A noite avançava, e Cleide sentia o peso da descoberta como um fardo físico sobre seus ombros. Enquanto servia café no salão principal,
Seus pensamentos estavam naquela porta trancada e na voz frágil de Dona Ivone. Como seria possível que ninguém tivesse notado o sumiço da matriarca? Como Caio Vasconcelos não desconfiava do desaparecimento da própria mãe? A resposta se materializou diante dela quando observou Adriana sussurrando algo no ouvido do marido, que sorria bobamente, completamente enfeitiçado. Desde que a nova esposa chegara à mansão, tudo mudara sutilmente. Funcionários antigos foram dispensados, as rotinas alteradas, e Caio parecia cada vez mais distante da administração da casa, delegando tudo à jovem esposa. Cleide, a senhora está bem? A pergunta veio de Tomás, o motorista que servia a família há quase tanto tempo quanto ela. Era um senhor de 60 anos, cabelos grisalhos e postura sempre ereta, um dos poucos funcionários antigos que Adriana ainda não conseguira substituir. Estou sim. Tomás, respondeu ela automaticamente, mas o olhar do velho amigo indicava que ele não acreditava. Tomás aproximou-se, fingindo ajudá-la com a bandeja de café. Você viu um fantasma? Está pálida como cera. Cleide hesitou. Confiava em Tomás como em poucas pessoas, mas sabia que as paredes da mansão Vasconcelos tinham ouvidos. Com um gesto discreto, indicou que conversariam depois e voltou a circular entre os convidados. Do outro lado do salão, o médico da família, Dr. Roberto Mendes, conversava animadamente com um grupo de empresários. Cleide passou por eles oferecendo café e captou fragmentos da conversa. Sim, a idade avançada às vezes traz esses problemas cognitivos. Recomendei fortemente o repouso em ambiente controlado, dizia o médico, um homem de meia idade com cabelos impecavelmente penteados e um Rolex ostensivo no pulso. E como está Dona Ivone? Sinto falta das histórias dela, perguntou uma senhora elegante, que Cleide reconheceu como uma antiga amiga da matriarca. Foi Adriana quem respondeu, surgindo como por mágica ao lado do grupo. Minha querida sogra está recebendo o melhor tratamento. O Dr. Roberto assegurou que o isolamento é fundamental nesta fase. Esperamos tê-la de volta em alguns meses, quando estiver ajustada. Havia algo no modo como ela pronunciou a última palavra que fez Cleide estremecer. É uma pena que ela esteja perdendo este momento tão feliz, comentou o outro convidado. Ela sempre adorou festas. Oh, mas ela entende, respondeu Adriana com um sorriso ensaiado. Caio e eu visitamos regularmente. Não é mesmo, querido? Ela estendeu a mão para o marido que se aproximava. Claro, claro, respondeu ele, visivelmente desconfortável com o assunto. Mamãe está bem. Só precisa de tempo. Cleide observou a interação com atenção redobrada. A hesitação de Caio era reveladora. Ele não havia visitado a mãe. Provavelmente acreditava na história fabricada por Adriana, sem questionar os detalhes inconsistentes. Quando conseguiu uma pausa em suas obrigações, Cleide dirigiu-se à cozinha, onde Tomás a esperava, fingindo ajudar Josefa com a louça. Agora me diga o que aconteceu, insistiu ele. Em voz baixa, Cleide olhou para os lados, certificando-se de que não havia ouvidos indiscretos, e sussurrou. Dona Ivone está aqui na mansão, trancada num quartinho da área de serviço. O rosto de Tomás endureceu. Como assim? Não está na tal clínica? Não. Consegui ouvir a voz dela. Está fraca, pedindo água. Acho que Cleide engoliu em seco, incapaz de completar a frase. Aquela cobra, murmurou Tomás, referindo-se a Adriana. Sempre achei que havia algo errado nessa história. Dona Ivone nunca iria para uma clínica sem se despedir de nós, sem levar suas coisas pessoais. E o Sr. Caio nem sequer questionou. Ele está cego por ela, concordou Cleide. Mas temos que fazer algo. Dona Ivone não pode ficar lá. Não sei há quanto tempo ela está presa, mas pela voz... Temos que ser espertos, interrompeu Tomás, percebendo que Josefa os observava com curiosidade. Aquela mulher é perigosa. Se descobrir que sabemos... Foram interrompidos pela chegada de Rafael, o sobrinho de Caio, filho de sua irmã falecida. Era um rapaz de 25 anos, estudante de direito, que mantinha uma relação distante com o tio desde o novo casamento. Dona Cleide, desculpe interromper, disse ele com um sorriso gentil. Mas estou procurando minha avó. Tentei ligar para o celular dela várias vezes esta semana, mas ninguém atende, e meu tio fica dando desculpas vagas. Cleide sentiu um raio de esperança.
Rafael sempre fora próximo à avó, que ajudara a criá-lo após a morte prematura da mãe. Se havia alguém que poderia desconfiar da história e ter influência suficiente para investigar, era ele. Dona Ivone está numa clínica de repouso, segundo a senhora Adriana, respondeu ela cautelosamente. Parece que está tendo problemas de memória. Rafael franziu a testa. Impossível. Falei com vovó há 3 semanas pelo telefone. E ela estava perfeitamente lúcida. Até comentou que estava preocupada com alguns documentos que meu tio andava assinando sem ler. A informação atingiu Cleide como um raio. Seria esse o motivo do confinamento de Dona Ivone? Ela estaria interferindo nos planos de Adriana para a fortuna dos Vasconcelos? Acho estranho que ninguém me deu o endereço dessa clínica, continuou Rafael pensativo. E mais estranho ainda é que vovó não tenha levado nada. Suas roupas, seus remédios, até aquele anel de esmeraldas que era da minha bisavó. Tudo continua aqui. O anel está no dedo da senhora Adriana, comentou Cleide antes que pudesse se conter. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como é? Aquele anel que vovó jurou que só sairia do dedo dela quando... Ele parou abruptamente, como se uma ideia terrível tivesse cruzado sua mente. Dona Cleide, tem algo muito errado acontecendo nesta casa, não é? Antes que Cleide pudesse responder, Adriana apareceu na porta da cozinha. Seu sorriso habitual vacilou ligeiramente ao ver Rafael ali. Querido Rafael, que surpresa agradável. Não sabia que viria a nossa pequena celebração, disse ela, com uma doçura que não alcançava seus olhos. Seu tio ficará tão feliz. Ele sente sua falta. Rafael forçou um sorriso. Vim principalmente para ver minha avó, mas soube que ela está indisposta. Oh, sim, é uma pena, respondeu Adriana, aproximando-se e colocando uma mão sobre o braço do rapaz. A idade, você sabe. De repente, começou a confundir as coisas, a fazer acusações sem sentido. O médico disse que é comum. Um período de repouso longe das preocupações domésticas vai ajudá-la a se recuperar. E onde fica essa clínica? Gostaria de visitá-la, insistiu Rafael, sustentando o olhar calculista de Adriana. No momento, só a família imediata pode visitar, respondeu ela com firmeza. Ordens médicas. Muito estímulo pode ser prejudicial, mas prometo que assim que ela estiver melhor, você será o primeiro a saber. Rafael assentiu sem demonstrar que acreditava. Interessante esse anel que você está usando. Pertencia à minha avó, não? Adriana olhou para a joia em seu dedo, sem demonstrar constrangimento. Ah, sim. Ivone insistiu que eu o usasse. Disse que sempre sonhou em vê-lo no dedo da esposa de Caio. Um gesto tão tocante, não acha? Quase me fez chorar. Cleide observou a interação, impressionada com a habilidade de Adriana para mentir sem hesitação. Era como se acreditasse na própria fabricação. Bem, preciso voltar para os convidados, disse Adriana, dirigindo um último olhar penetrante para Cleide e Tomás. Rafael, venha comigo. Seu tio vai adorar conversar com você. Quando saíram, Tomás murmurou. Essa mulher é mais perigosa do que imaginávamos. Temos que ser muito cuidadosos. Cleide assentiu, ainda processando a conversa. A menção aos documentos que Caio estaria assinando sem ler era uma peça importante do quebra-cabeça. Se Dona Ivone estava tentando proteger o filho e o patrimônio da família, isso explicaria por que Adriana precisava tirá-la do caminho. Precisamos falar com Rafael em particular, decidiu Cleide. Ele pode nos ajudar. Mas não hoje, não aqui. Adriana não vai tirar os olhos dele agora que sabe que ele está desconfiado. A noite avançava e a festa começava a perder o vigor. Alguns convidados já se despediam, enquanto outros continuavam a dançar ao som da música, agora mais lenta e romântica. Caio e Adriana dançavam no centro do salão. Ela com a cabeça apoiada no ombro dele, sussurrando palavras que faziam o empresário sorrir com adoração. A cena poderia parecer tocante para qualquer observador desavisado, mas para Cleide, agora era evidente o veneno oculto sob aquela demonstração de afeto. Em seus quase 20 anos trabalhando para a família Vasconcelos, nunca imaginou que enfrentaria uma situação tão perturbadora. Quando o último convidado se retirou, já passava das 3 da manhã. Cleide supervisionava a limpeza do salão, coordenando a equipe que colocaria tudo em ordem antes do amanhecer. Sua mente, porém, trabalhava em outro plano. Como ajudar Dona Ivone sem colocar a si mesma em risco? Como convencer Caio da maldade
que se escondia por trás do rosto angelical de sua nova esposa. Querida Cleide, você foi impecável como sempre, disse Adriana, surgindo silenciosamente atrás dela. Mas notei que esteve um pouco distraída esta noite. Algum problema pessoal? Havia uma ameaça velada naquela pergunta aparentemente inocente. Cleide forçou um sorriso cansado. Nada importante, senhora. Apenas uma leve dor de cabeça. Entendo. Adriana estudou o rosto da governanta por alguns instantes. Sabe, sempre admirei sua lealdade à família, especialmente à dona Ivone. Fez uma pausa calculada. Espero que essa lealdade não a faça cometer imprudências. Não entendo o que quer dizer. Senhora, respondeu Cleide, mantendo a compostura. Adriana sorriu. Um sorriso frio que não escondia a ameaça em seus olhos. Apenas um conselho amigável. Nesta casa, as paredes têm ouvidos, e lealdade mal direcionada pode ser prejudicial. Tocou levemente o braço de Cleide. Durma bem, querida. Amanhã será outro dia longo. Quando Adriana se afastou, Cleide permaneceu imóvel, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A mensagem era clara. Adriana suspeitava que ela sabia algo. O tempo estava se esgotando para Dona Ivone. E agora, possivelmente, também para Cleide. Na quietude da mansão quase vazia, o gemido distante de Dona Ivone parecia ecoar em sua consciência como um chamado que não poderia ignorar. Apesar do medo, Cleide sabia que precisava agir rapidamente. A vida da matriarca, e talvez o futuro de toda a família Vasconcelos, dependia disso. O dia seguinte à festa amanheceu com uma neblina típica de Campos do Jordão cobrindo os jardins da mansão. Cleide mal conseguira dormir, atormentada pela imagem de Dona Ivone trancada naquele cubículo escuro e pela ameaça velada de Adriana. Levantou-se antes do habitual e, enquanto preparava o café da manhã dos patrões, tentava elaborar um plano. Bom dia, Cleide. A voz de Rafael a surpreendeu. O jovem havia passado a noite na mansão, algo que não fazia desde o casamento do tio. Será que poderia me servir um café? Preciso conversar com você. Cleide olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Josefa ainda não havia chegado, e os demais funcionários estavam ocupados em outras áreas da casa. Serviu uma xícara de café para Rafael e sentou-se à sua frente, algo que jamais faria na presença dos patrões. Sobre ontem à noite, começou Rafael em voz baixa. Tem algo muito errado acontecendo, não é? Minha avó nunca iria para uma clínica sem me avisar, sem levar seus pertences, sem se despedir dos funcionários que considera como família. Cleide hesitou, mas sabia que precisava de aliados. O senhor precisa me prometer que será discreto. A senhora Adriana, ela não é o que parece. Isso eu já suspeitava desde o início, respondeu Rafael com amargura. Ela apareceu do nada na vida do meu tio, e em menos de 6 meses já estava casada com ele. Minha avó foi a única que tentou alertá-lo, mas ele estava enfeitiçado. Sua avó não está em nenhuma clínica, revelou Cleide finalmente, sentindo um peso saindo de seus ombros. Ela está aqui na mansão, trancada em um depósito na área de serviço. Consegui ouvir a voz dela ontem pedindo água. O rosto de Rafael empalideceu. Meu Deus, isso é criminoso. Temos que chamar a polícia imediatamente. Não é tão simples, alertou Cleide, segurando o braço do rapaz. Pense bem. Temos a palavra de uma empregada contra a da esposa de um dos homens mais poderosos do estado. Sem provas concretas, sem Dona Ivone para confirmar, quem acreditaria em mim? Adriana tem o Dr. Roberto do lado dela. Provavelmente convenceu seu tio de que sua avó está realmente doente, talvez até com algum tipo de demência. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Você está certa. Precisamos de provas, de um plano. Consegue me levar até onde minha avó está? É arriscado, respondeu Cleide. A porta está trancada, e Adriana parece ter olhos em todos os cantos. Depois de ontem, tenho certeza que ela está desconfiada de mim. Qual a chave? Perguntou Rafael. Deve haver uma cópia em algum lugar, não? Cleide pensou por um momento. Provavelmente no chaveiro principal no escritório do seu tio. Mas ele mantém tudo trancado, e Adriana agora controla o acesso. E se criarmos uma distração? Algo que tire Adriana e meu tio da mansão por algumas horas, dando tempo para localizarmos a chave e resgatar minha avó? Antes que Cleide pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Rapidamente,
Ela se levantou e voltou a assumir postura de governanta, pegando a xícara vazia de Rafael. Tomás entrou na cozinha, o rosto tenso. "Bom dia", cumprimentou brevemente e então, dirigindo-se a Cleide. "A senhora Adriana está pedindo o desjejum no quarto. Disse que quer morangos frescos e aquele pão francês especial da padaria Vila Real." "Vou providenciar", respondeu Cleide, entendendo a deixa. A padaria ficava a quase meia hora de carro, o que significava que Tomás teria que sair. Quando Tomás se afastou para pegar as chaves do carro, Rafael murmurou rapidamente: "Vou ficar por aqui hoje. Inventei uma desculpa sobre querer passar mais tempo com meu tio. Vamos encontrar um jeito de ajudar vovó." Cleide assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Era reconfortante não estar mais sozinha naquela missão, mas, ao mesmo tempo, temia pelas consequências se fossem descobertos. Durante a manhã, a mansão recebeu a visita do Dr. Roberto, supostamente para uma consulta de rotina com Caio. Cleide observou quando ele e Adriana conversaram reservadamente no jardim de inverno, longe de ouvidos curiosos. Havia algo conspiratório em seus gestos, na forma como falavam baixo, e paravam abruptamente quando algum funcionário se aproximava. Aproveitando uma pausa em seus afazeres, Cleide procurou por Tomás, que havia retornado da padaria. Encontrou-o na garagem polindo o Jaguar de Caio. "Precisamos verificar o quartinho hoje", disse ela, sem preâmbulos. "Rafael está nos ajudando. Dona Ivone está lá há pelo menos 2 semanas, pelo que pude calcular." Tomás franziu o senho. "Isso é loucura, Cleide. Aquela mulher vai acabar descobrindo." "E o que sugere?" "Que deixemos Dona Ivone morrer ali. Ela precisa de água, de comida, de cuidados." O velho motorista suspirou resignado. "Tudo bem, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Adriana parece ter olhos e ouvidos por toda parte." Ouvi o Dr. Roberto combinar com ela um exame para o Sr. Caio hoje à tarde. Eles vão ao consultório no centro da cidade. Será a nossa chance. Quando Tomás concordou relutantemente, Cleide sentiu um peso saindo de seus ombros. Agora eram 3 pessoas conscientes da situação. Ela, Tomás e Rafael. 3 aliados contra a teia de mentiras tecida por Adriana. À tarde, conforme planejado, Caio e Adriana saíram para a consulta médica. Rafael, que passara o dia tentando agir naturalmente na presença do tio e da esposa, finalmente teve a oportunidade que esperava. Encontrou Cleide no corredor principal. "Eles acabaram de sair", informou em voz baixa. "Tomás está vigiando lá fora. Vai nos avisar se voltarem antes do esperado." "Precisamos da chave", lembrou Cleide. "Vamos ao escritório." O escritório de Caio Vasconcelos era uma sala imponente, decorada com madeiras nobres e livros que Cleide suspeitava nunca haviam sido abertos. Uma grande mesa de mogno dominava o ambiente, com uma poltrona de couro italiano atrás dela. Nas paredes, quadros de arte moderna contrastavam com a sobriedade do mobiliário. "O chaveiro fica na segunda gaveta", indicou Cleide, que conhecia bem a organização da casa. "Mas deve estar trancada." Rafael examinou a fechadura da gaveta. "Isso não é problema", disse sacando um pequeno estojo do bolso. "Curso de Direito tem suas vantagens práticas que não ensinam na sala de aula." Com habilidade surpreendente, o jovem manipulou a fechadura até ouvir um clique. A gaveta deslizou, revelando um pequeno chaveiro de metal com dezenas de chaves meticulosamente etiquetadas. "Como vamos saber qual é a certa?" perguntou Rafael diante da quantidade de opções. Cleide examinou as etiquetas. "Deve ser esta, de Pintuel, depósito da ala leste." Pegaram a chave e saíram rapidamente do escritório, certificando-se de deixar tudo exatamente como encontraram. No corredor, Josefa quase os surpreendeu, mas Rafael pensou rápido. "Dona Josefa estava justamente procurando por você. Queria saber se poderia preparar aquele pudim de leite, que só a senhora sabe fazer. Estou com uma saudade." Enquanto Rafael distraía a cozinheira com seu pedido, Cleide seguiu adiante, em direção à porta onde ouvira Dona Ivone na noite anterior. O corredor de serviço estava deserto àquela hora. Com mãos trêmulas, Cleide inseriu a chave na fechadura. Girou-a, sentindo o mecanismo ceder. A porta se abriu, revelando um espaço estreito e escuro, que mal comportava uma pessoa em pé. Ali, sentada no chão sobre alguns trapos velhos, estava Dona Ivone. Seus cabelos brancos, sempre impecavelmente arrumados, agora estavam desgrenhados,
O rosto, marcado por rugas profundas, mostrava sinais de desidratação. Os olhos, semicerrados pela fraqueza, mal conseguiram focar em Cleide quando esta entrou. Dona Ivone, sussurrou Cleide, sentindo os olhos arderem com lágrimas. Estamos aqui para ajudá-la. A idosa estendeu uma mão trêmula. Seus lábios ressecados mal conseguiam formar palavras. Água. Por favor. Cleide não estava preparada para o estado em que encontraria a matriarca. Rapidamente, correu até o bebedouro mais próximo e trouxe um copo d'água, que Dona Ivone sorveu com avidez. Temos que tirá-la daqui, decidiu Cleide, avaliando a situação. A senhora consegue andar? Dona Ivone fez que não com a cabeça. Fraca, muito fraca. Vou buscar Rafael, disse Cleide, e rapidamente saiu em busca do rapaz, que já havia se livrado de Josefa. Quando Rafael viu a avó naquele estado, seu rosto contorceu-se em uma mistura de dor e fúria. Vovó, meu Deus, o que fizeram com a senhora? Ajoelhou-se ao lado dela, abraçando-a com cuidado. Aquela mulher, murmurou Dona Ivone com esforço. Ela quer tudo. Envenenou seu pai contra mim. Precisamos levá-la para um lugar seguro, disse Cleide. Não podemos deixá-la aqui nem levá-la para um dos quartos. Adriana perceberia imediatamente. A casa do caseiro, sugeriu Rafael. Fica nos fundos da propriedade. É isolada o suficiente. Seu Antônio está de férias visitando a família no Nordeste. Não volta por mais 2 semanas. A decisão foi tomada rapidamente. Rafael, sendo mais forte, carregou a avó nos braços enquanto Cleide foi à frente, verificando se o caminho estava livre. Atravessaram a cozinha pelos fundos, onde Tomás já os esperava com uma pequena caminhonete usada para serviços na propriedade. Meu Deus do céu! Exclamou o motorista ao ver o estado de Dona Ivone. Isso é desumano. Levaram a idosa até a casa do caseiro. Um chalé simples, mas confortável nos fundos da propriedade, cercado por árvores que o tornavam quase invisível da mansão principal. Lá, Cleide improvisou um leito com os lençóis limpos que encontrou. Dona Ivone, exausta pelo esforço, adormeceu quase imediatamente, após beber mais água e comer um pouco do caldo que Cleide preparou às pressas. Ela está desidratada e fraca, mas parece que vai se recuperar, avaliou Cleide, ajeitando um cobertor sobre a idosa. Precisamos mantê-la aqui até decidirmos como confrontar seu tio e Adriana. Rafael observava a avó com olhos marejados. Isso é imperdoável. Aquela mulher precisa pagar pelo que fez. Sim, mas precisamos ser inteligentes, alertou Cleide. Se confrontarmos Adriana diretamente, ela pode manipular a situação a seu favor. Seu tio está completamente cego por ela. Temos Dona Ivone como prova viva da crueldade dela. O que mais precisamos? De testemunhas de um momento certo. Adriana é ardilosa. Ela vai negar tudo, vai dizer que Dona Ivone saiu da clínica por conta própria, que está confusa, que inventou essa história. Precisamos de algo mais concreto. Os documentos, murmurou Rafael, lembrando-se da conversa anterior. Vovó mencionou documentos que meu tio estaria assinando sem ler. Precisamos descobrir que documentos são esses. Cleide assentiu, pensativa. Talvez seja a chave para entender o plano de Adriana. Ela não faria algo tão arriscado sem um motivo muito forte. Enquanto discutiam as possibilidades, Tomás entrou apressadamente no chalé. Eles voltaram, anunciou ofegante. Estão perguntando por você, Cleide. E também por Rafael. O trio trocou olhares apreensivos. A ausência simultânea deles certamente levantaria suspeitas. Vou voltar primeiro, decidiu Cleide. Direi que estava organizando a despensa, trabalho de rotina. Rafael, você deve aparecer logo depois, como se tivesse ido dar uma volta pelos jardins. E quanto a Dona Ivone? Perguntou Tomás. Você fica com ela, respondeu Rafael. Ninguém vai estranhar sua ausência a esta hora. Vamos nos revezar para cuidar da vovó e manter as aparências na mansão. O plano estava traçado, mas Cleide sentia que estavam caminhando sobre gelo fino. Adriana era perspicaz demais, e o menor deslize poderia colocar tudo a perder. Enquanto voltava para a mansão principal, respirando fundo para acalmar o coração acelerado, Cleide refletia sobre como sua vida pacata de governanta havia se transformado em um jogo perigoso de gato e rato. A verdade precisava vir à tona, não apenas pelo bem de Dona Ivone, mas também pelo bem de Caio Vasconcelos, que estava sendo manipulado por uma mulher cuja ambição parecia não ter limites.
Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: a que preço essa verdade seria revelada? E quem pagaria o maior preço por ela? Quando Cleide retornou à mansão, encontrou Adriana na sala de estar, caminhando nervosamente de um lado para outro. Seu rosto, sempre tão cuidadosamente composto, mostrava sinais de irritação. "Onde você estava?" perguntou assim que viu a governanta. O tom era educado, mas havia uma nota cortante por baixo da superfície polida. "Organizando a despensa, senhora", respondeu Cleide, mantendo a voz calma. "É dia de inventário semanal." Adriana estudou o rosto de Cleide por alguns segundos, como se buscasse sinais de mentira. "E sabe onde está Rafael? Meu marido quer falar com ele. Acredito que tenha ido dar uma volta pelos jardins." O jovem senhor mencionou algo sobre querer fotografar a paisagem da serra. Improvisou Cleide, esperando que Rafael surgisse logo para confirmar a história. Adriana não parecia convencida, mas foi distraída pela chegada de Caio, que entrou na sala com uma expressão preocupada. "Querida, liguei para a clínica para falar com mamãe, mas a recepcionista disse que não há nenhuma paciente com o nome dela registrada lá." O sangue de Cleide gelou nas veias, mas ela manteve a postura impassível, fingindo ajustar um vaso de flores enquanto observava a reação de Adriana. Por um breve instante, o rosto da jovem esposa registrou alarme, mas logo se recompôs com um sorriso tranquilizador. "Ah, meu amor, você deve ter ligado para o número errado. Lembra que o Dr. Roberto disse que é uma clínica exclusiva? O nome não aparece nos registros comuns por questões de privacidade. Os pacientes são identificados por códigos." Caio franziu a testa, ainda confuso. "Mas usei o número que você me deu. Deve ter havido algum engano na comunicação. Olha, por que não esperamos o Roberto passar aqui mais tarde? Ele pode esclarecer tudo isso." Adriana aproximou-se do marido e acariciou seu rosto com falsa ternura. "Não se preocupe tanto, meu bem. Sua mãe está recebendo os melhores cuidados. Eu garanti isso pessoalmente." A facilidade com que Adriana mentia era assustadora, pensou Cleide. Não havia hesitação, nenhum sinal de nervosismo. Era como se acreditasse em suas próprias invenções. Rafael entrou nesse momento, fingindo surpresa ao ver todos reunidos. Caiu lá. Estava dando uma volta pelos jardins. A vista da serra nessa época do ano é incrível. Cleide respirou aliviada, ao ver que ele seguira exatamente o álibi que ela improvisara. "Rafael", começou Caio, aparentemente esquecendo momentaneamente a confusão sobre a clínica, "queria conversar com você sobre os documentos da empresa. Agora que está quase se formando em direito, pensei que seria bom você começar a se familiarizar com os negócios da família." Um brilho de alarme passou pelos olhos de Adriana, tão rápido que apenas alguém muito atento como Cleide poderia notar. "Na verdade, querido", interrompeu Adriana com suavidade, "lembra que o Dr. Roberto recomendou que você descansasse hoje? A consulta foi cansativa, e você sabe como sua pressão fica alterada quando se envolve com assuntos de trabalho." "Estou perfeitamente bem", insistiu Caio, com uma irritação incomum em sua voz geralmente paciente. "Rafael é meu sobrinho. É praticamente um filho para mim. É natural que ele comece a entender como funcionam os negócios da família." O olhar que Adriana lançou ao marido continha uma frieza calculista, que destoava completamente de sua persona habitual de esposa dedicada. Por um momento, parecia que ela fosse retrucar, mas então seu rosto se suavizou em um sorriso resignado. "Claro, meu amor, você está certo, como sempre. Só me preocupo com sua saúde." Virou-se para Rafael com uma cordialidade forçada. "Por que não usam o escritório? Estarei no jardim de inverno se precisarem de alguma coisa." Quando saiu da sala, Cleide notou que seus passos eram rígidos, contidos, como se estivesse se controlando para não demonstrar a raiva que certamente sentia. Caio e Rafael dirigiram-se ao escritório, deixando Cleide sozinha com seus pensamentos tumultuados. A governanta aproveitou a oportunidade para verificar o quartinho onde Dona Ivone estivera presa. Precisava ter certeza de que não haviam deixado nenhuma evidência de que estiveram lá. O pequeno depósito estava exatamente como o deixaram, a porta trancada, a chave novamente no chaveiro do escritório. Cleide usou sua cópia da chave mestra para entrar e inspecionar o local.
Os poucos pertences improvisados que Adriana deixara para Dona Ivone, um cobertor fino, um balde como sanitário improvisado, um pequeno prato de plástico, ainda estavam lá. Era difícil acreditar que uma senhora de idade avançada, acostumada ao conforto, tivesse sido mantida em condições tão precárias. Cleide recolheu o cobertor, decidindo que seria melhor eliminá-lo como prova. Estava prestes a sair quando notou algo caído num canto. Um pequeno objeto brilhante. Abaixando-se para pegar, descobriu que era um broche de ouro em formato de borboleta. Uma joia que Dona Ivone usava frequentemente, presa à gola de suas blusas elegantes. Uma prova, murmurou Cleide para si mesma, guardando o broche no bolso do avental. Se Adriana negasse tudo, aquele pequeno objeto seria uma evidência concreta de que Dona Ivone estivera ali. Deixou o quartinho e se dirigiu à cozinha, onde Josefa preparava o jantar. A cozinheira estava inusualmente calada, trabalhando com movimentos mecânicos, enquanto cortava legumes para uma sopa. "Está tudo bem, Josefa?" perguntou Cleide, percebendo a tensão no rosto da colega. A cozinheira olhou ao redor antes de responder em voz baixa. "Vi algo estranho hoje. A senhora Adriana estava no telefone quando passei pelo corredor do jardim de inverno. Ela não me viu porque as cortinas estavam parcialmente fechadas, mas pude ouvir parte da conversa." Cleide sentiu o coração acelerar. "E o que você ouviu?" "Ela estava falando sobre documentos, sobre transferência de propriedade. Disse algo como: 'Assim que assinar o último papel, não precisaremos mais dele.'" Josefa engoliu em seco. Estava falando do patrão, Cleide. E não parecia nada boa a intenção. Um arrepio percorreu a espinha de Cleide. Suas suspeitas pareciam se confirmar. Adriana estava tramando algo contra Caio, provavelmente relacionado ao patrimônio da família. "Tem mais", continuou Josefa, aproximando-se ainda mais. "Ela mencionou que o problema da velha estava resolvido e que ninguém acreditaria em uma senhora senil depois do que o médico atestou." "Ela estava falando com o Dr. Roberto?" perguntou Cleide, juntando as peças. Josefa fez que sim com a cabeça. "Acho que sim. Em algum momento ela o chamou de Roberto. Pareciam muito íntimos, se quer saber minha opinião." A informação apenas confirmava o que Cleide já suspeitava. Adriana e o médico estavam mancomunados, provavelmente forjando diagnósticos falsos para Dona Ivone e, possivelmente, para o próprio Caio. "Josefa, precisamos conversar", decidiu Cleide. "Há coisas acontecendo nesta casa que você precisa saber." Em poucas palavras, Cleide revelou à cozinheira o que havia descoberto sobre Dona Ivone e o resgate que haviam realizado. Josefa ouviu tudo com olhos arregalados, levando as mãos à boca em choque. "Sabia que havia algo errado com essa mulher desde o primeiro dia", murmurou a cozinheira. "Mas isso é monstruoso. Precisamos de sua ajuda", disse Cleide. "Dona Ivone precisa se recuperar. E precisamos descobrir exatamente o que Adriana está planejando antes que seja tarde demais." Josefa não hesitou. "Conte comigo. Posso preparar comidas nutritivas para a patroa sem levantar suspeitas. E também posso ficar de olho nas conversas da senhora Adriana." Com mais uma aliada, Cleide sentia que as chances de sucesso aumentavam. Mas ainda havia muitas peças faltando no quebra-cabeça e o tempo parecia estar se esgotando. Enquanto isso, no escritório, Rafael aproveitava a rara oportunidade de ficar a sós com o tio para sondar informações importantes. "Tio Caio, como estão os negócios da construtora?" perguntou casualmente, enquanto examinava alguns documentos que o tio lhe mostrara. "Estão indo bem, muito bem, na verdade", respondeu Caio com entusiasmo. "Estamos prestes a fechar um grande contrato com o governo estadual para a construção de um novo complexo hospitalar. Será o maior projeto da história da empresa." Rafael notou o orgulho na voz do tio. Um homem que, apesar de todos os defeitos, havia construído um império com trabalho duro e visão de negócios. "E a vovó está acompanhando esses desenvolvimentos? Ela sempre gostou de estar por dentro dos negócios da família." A expressão de Caio mudou sutilmente, um véu de confusão cruzando seus olhos. "Bem, ultimamente mamãe não tem participado muito. Você sabe, a idade, a saúde mental. O médico disse que é melhor mantê-la afastada de preocupações." "Que estranho",
comentou Rafael tentando parecer casual. Da última vez que conversei com ela, há menos de um mês, vovó estava perfeitamente lúcida. Até discutimos sobre os novos projetos da construtora. Caio franziu o senho como se algo não fizesse sentido em sua mente. Verdade? Adriana mencionou que mamãe estava confusa, dizendo coisas sem sentido, fazendo acusações. Que tipo de acusações? Rafael aproveitou a deixa. O empresário pareceu desconfortável. Bem, mamãe estava dizendo que Adriana tinha segundas intenções, que estava manipulando documentos da empresa, coisas assim. O médico disse que são delírios comuns em pessoas da idade dela, especialmente quando há mudanças na dinâmica familiar, como um novo casamento. Rafael sentiu uma pontada de raiva ao ver como o tio havia sido facilmente manipulado. E você chegou a verificar essas acusações, a olhar os documentos que vovó mencionou? Não havia necessidade, respondeu Caio, com uma confiança que soava mais como ingenuidade. Adriana jamais faria algo assim. Ela me ama, quer apenas o meu bem. Claro, tio, mas só por curiosidade, que documentos seriam esses que vovó mencionou? Caio hesitou, como se tentasse se lembrar. Algo sobre a transferência de algumas propriedades para o nome dela, para facilitar a gestão enquanto estou ocupado com o novo projeto. E também alguns papéis sobre a reformulação do conselho da empresa. Detalhes administrativos, nada importante. Rafael sentiu o estômago afundar. Transferência de propriedades, reformulação do conselho? Essas não eram decisões triviais. Eram mudanças fundamentais na estrutura dos bens e do poder da família. Posso dar uma olhada nesses documentos? Perguntou, tentando soar apenas academicamente interessado. Para meu aprendizado. Claro, respondeu Caio, dirigindo-se à sua escrivaninha. Após alguns minutos remexendo em gavetas, franziu o senho. É estranho. Não estão aqui. Adriana deve tê-los levado para o advogado finalizar os detalhes. A porta do escritório se abriu nesse momento, e Adriana entrou, como se tivesse sido invocada pela menção de seu nome. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Desculpem interromper, disse ela com falsa doçura, mas acabei de receber uma ligação do Dr. Roberto. Ele virá para o jantar e trará notícias sobre sua mãe, querido. Caio sorriu, aparentemente aliviado. Ótimo! Estou ansioso para saber como ela está. Talvez possamos visitá-la amanhã. Um brilho de alarme passou pelos olhos de Adriana, mas foi rapidamente substituído por um sorriso compreensivo. Vamos ver o que o médico recomenda. Lembre-se que o tratamento dela exige tranquilidade. Rafael observou a interação com atenção, notando as pequenas tensões, as hesitações quase imperceptíveis no comportamento de Adriana. Era como assistir a uma atriz muito talentosa, mas que ocasionalmente deixava transparecer que estava apenas interpretando um papel. Quando saiu do escritório, Rafael buscou imediatamente por Cleide. Encontrou-a na sala de estar, arrumando flores em um vaso de cristal. Precisamos conversar, murmurou ele, fingindo admirar o arranjo floral. O médico vem para o jantar. Acho que vão avançar com o plano deles. Descobriu algo sobre os documentos? Perguntou Cleide em voz igualmente baixa. Sim, e não é bom. Transferência de propriedades, mudanças no conselho da empresa. Acho que Adriana está planejando assumir o controle de tudo. Precisamos agir rápido, decidiu Cleide. Vá até o chalé, fique com sua avó. Avise Tomás sobre a visita do médico. Ele precisa estar atento. Enquanto Rafael saía discretamente em direção aos fundos da propriedade, Cleide refletia sobre o que havia descoberto nas últimas 24 horas. A situação era mais grave do que imaginara inicialmente. Não era apenas sobre manter Dona Ivone afastada. Era um plano elaborado para tomar o controle da fortuna dos Vasconcelos. E o jantar daquela noite, com a presença do Dr. Roberto, parecia ser uma peça crucial nesse plano sombrio. Cleide sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. A batalha pela verdade e pela justiça, para Dona Ivone, estava apenas começando, e o inimigo era muito mais perigoso do que ela jamais imaginara. A noite caía sobre a mansão dos Vasconcelos, trazendo consigo uma névoa espessa que envolvia a propriedade como um manto de mistério.
Na cozinha, Josefa finalizava os preparativos para o jantar sob a supervisão atenta de Cleide. As duas mulheres trocavam olhares significativos enquanto trabalhavam, conscientes da importância daquela noite. "O prato principal está quase pronto", comentou Josefa baixando a voz. "Separei uma porção especial para a Dona Ivone. Fiz um caldo nutritivo e reforçado, como a senhora pediu." "Ótimo", respondeu Cleide, verificando se não havia ninguém por perto. "Tomás levará a comida para o chalé assim que o Dr. Roberto chegar. A distração será perfeita." O som da campainha cortou a conversa. As duas se entreolharam, tensas. A hora havia chegado. Cleide dirigiu-se à porta principal, compondo seu semblante na máscara de eficiência profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O Dr. Roberto Mendes aguardava no alpendre, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro e segurando uma pasta de couro que parecia importante. "Boa noite, Dr. Roberto", cumprimentou Cleide com a formalidade habitual. "O Sr. Vasconcelos e a Sra. Adriana o aguardam na sala de estar." O médico assentiu brevemente, entregando seu sobretudo a Cleide. Havia algo de arrogante em seus gestos, uma confiança que beirava o desprezo pelos subalternos, como costumava se referir aos funcionários da mansão. Quando entrou na sala, Cleide observou discretamente a reação de Adriana. Havia uma familiaridade entre os dois que ia além da relação médico-paciente. O modo como trocaram olhares, como as mãos se tocaram brevemente durante o cumprimento, tudo confirmava as suspeitas de Cleide de que existia um conluio entre eles. "Roberto, que bom que pôde vir", disse Caio com genuíno entusiasmo. "Estamos ansiosos por notícias da mamãe." Sim, claro", respondeu o médico, trocando um olhar quase imperceptível com Adriana. "Tenho excelentes notícias, na verdade. O tratamento está progredindo bem, embora lentamente. Doenças degenerativas na idade da sua mãe exigem paciência, você sabe." Cleide, fingindo arrumar alguns objetos na mesa lateral, apurou os ouvidos para captar cada palavra. "Quando poderemos visitá-la?" perguntou Caio, inclinando-se ansiosamente para a frente. O Dr. Roberto pareceu momentaneamente desconcertado. "Bem, ainda não é o momento ideal. O ambiente controlado é crucial para a estabilidade dela. Qualquer alteração na rotina poderia causar um retrocesso significativo." "Entendo", disse Caio, visivelmente decepcionado. "Mas ela ao menos pergunta por mim? Sente minha falta?" Adriana interveio suavemente, colocando uma mão sobre o braço do marido. "Querido, lembra o que Roberto explicou sobre a confusão mental? É provável que mamãe esteja tendo dificuldade para lembrar de nós no momento." Cleide notou como Adriana sempre se referia a Dona Ivone como mamãe, quando falava com Caio, numa tentativa calculada de criar uma impressão de proximidade afetiva que nunca existira. "Na verdade", continuou o médico, abrindo sua pasta, "há algo que precisamos discutir. Os custos do tratamento especializado são consideráveis e a clínica exige um comprometimento financeiro a longo prazo, dada a natureza progressiva da condição." Caio franziu o senho. "Dinheiro não é problema, você sabe disso. Quero apenas o melhor para minha mãe." Claro, concordou o médico com um sorriso que não alcançava os olhos. "É por isso que preparei alguns documentos. Uma autorização para o tratamento continuado e, bem, algumas disposições sobre a gestão dos bens de Dona Ivone enquanto ela estiver incapacitada." Com um movimento fluido, o médico estendeu vários papéis sobre a mesa de centro. Cleide percebeu que eram documentos diferentes dos que Rafael havia mencionado. Estes pareciam específicos sobre a situação médica de Dona Ivone. "Estes documentos estabelecem você, Caio, como curador legal de sua mãe", explicou o Dr. Roberto. "Considerando sua condição mental, ela não está mais apta a gerir seus próprios negócios ou bens." "Isso parece drástico", comentou Caio hesitante. "Mamãe sempre foi tão independente, tão lúcida." "É temporário, naturalmente", assegurou o médico, com um tom que Cleide reconheceu como falsamente tranquilizador. "Apenas até que ela apresente melhoras significativas." "E esses outros papéis?" perguntou Caio, apontando para outro conjunto de documentos na pasta. "Ah, esses são apenas formalidades administrativas da clínica",
respondeu Adriana rapidamente. Autorizações para procedimentos específicos, questões de seguro. Cleide notou como ela sutilmente deslizou os documentos para longe do alcance visual de Caio. Um movimento tão natural que parecia casual. Por que não lemos tudo isso depois do jantar? Sugeriu Adriana com um sorriso encantador. Roberto deve estar faminto e Josefa preparou um cardápio especial esta noite. A menção ao jantar era a deixa para Cleide se retirar e verificar se tudo estava pronto. Na cozinha, ela encontrou Tomás esperando discretamente pela porção separada para Dona Ivone. O médico chegou, informou ela, entregando-lhe o recipiente cuidadosamente embalado. Estão discutindo documentos de curatela. Parece que querem declarar Dona Ivone legalmente incapaz. Tomás balançou a cabeça indignado. Isso é o cúmulo, precisamos agir. Logo. Rafael está com ela no chalé? Sim, e trouxe algo interessante, respondeu o motorista baixando ainda mais a voz. Encontrou alguns documentos no quarto de Adriana. Parece que ela e o médico têm um caso há muito tempo. E há mais. Encontrou um rascunho de um Novo Testamento para o Sr. Caio, onde ele deixa tudo para ela em caso de... Bem, você sabe. O sangue de Cleide gelou nas veias. Suas suspeitas estavam corretas. O plano era muito mais sinistro do que imaginara. Vá rápido e volte assim que puder, instruiu ela. Vou servir o jantar e ficar de olho em tudo. E Tomás? Tenha cuidado. Enquanto o motorista saía pelos fundos, Cleide retornou à sala para anunciar que o jantar estava servido. Os três, Caio, Adriana e o Dr. Roberto, dirigiram-se à sala de jantar, onde Josefa havia preparado uma mesa impecável, digna dos melhores restaurantes de São Paulo. Durante o jantar, a conversa fluía artificialmente animada, com Adriana conduzindo habilmente os tópicos para longe de Dona Ivone ou dos documentos sempre que Caio tentava retornar a esses assuntos. Cleide observava tudo enquanto servia os pratos, notando como o médico e Adriana trocavam olhares cúmplices quando achavam que ninguém estava vendo. Este vinho é excelente, comentou o Dr. Roberto, segurando a taça contra a luz. Bordeaux, presumo. Um Chateau Margaux 2015, confirmou Caio, orgulhoso de sua adega. Foi uma indicação de minha mãe, na verdade. Ela sempre teve um paladar refinado para vinhos. Falando em sua mãe, o médico aproveitou a deixa. É importante assinarmos aqueles documentos ainda hoje. A clínica está pressionando por uma definição formal sobre a curatela. Cleide, que acabara de entrar com a sobremesa, percebeu que Tomás havia retornado e aguardava no corredor, visivelmente ansioso para falar com ela. Apressou-se em servir a sobremesa e, com uma desculpa sobre buscar o café, retirou-se para encontrar o motorista. Rafael descobriu algo grande, sussurrou Tomás, assim que estavam sozinhos na cozinha. Entre os documentos no quarto de Adriana, havia um esquema para transferir as ações da construtora para uma empresa offshore controlada por ela e pelo médico. Eles planejam esvaziar a empresa assim que tiverem o controle. Meu Deus, murmurou Cleide, assimilando a gravidade da situação. Eles não estão apenas atrás da fortuna pessoal do Sr. Caio, mas de todo o Império Vasconcelos. Tem mais, continuou Tomás. Rafael encontrou um frasco de remédios no quarto dela. Pesquisou na internet e descobriu que são medicamentos que, em doses altas, podem causar confusão mental, lapsos de memória. Exatamente os sintomas que o Sr. Caio vem apresentando, ocasionalmente. A revelação fez Cleide sentir, como se o chão desaparecesse, sob seus pés. Não era apenas uma questão de manipulação psicológica. Adriana estava efetivamente drogando o marido para torná-lo mais suscetível às suas mentiras. E Dona Ivone? Está melhor, mais forte. Conseguiu comer bem e está mais lúcida. Contou para Rafael que descobriu o plano de Adriana por acaso, quando ouviu uma conversa telefônica dela com o médico. Foi por isso que acabou trancada naquele quartinho. Ela confrontou Adriana, que a neutralizou antes que pudesse alertar Caio. Cleide tomou uma decisão rápida. Precisamos agir agora. Se eles conseguirem que o Sr. Caio assine aqueles papéis hoje, o que faremos? Perguntou Tomás tenso. Ligue para Rafael. Diga-lhe para trazer Dona Ivone para a casa principal em 30 minutos. Use a entrada dos fundos pelo jardim de inverno. Vou criar uma distração para mantê-los ocupados na sala de estar.
Enquanto Tomás saía para fazer a ligação, Cleide preparou uma bandeja com café e licores, sua mente trabalhando freneticamente para elaborar um plano. A ideia que surgiu era arriscada, mas não via outra saída. Ao retornar à sala de estar, onde os três haviam se movido após o jantar, Cleide notou que os documentos estavam novamente espalhados sobre a mesa e Caio segurava uma caneta pronto para assinar. Com licença, senhor, interrompeu Cleide colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Chegou uma entrega urgente para o senhor. O mensageiro disse que são os documentos do novo projeto hospitalar, que o senhor estava aguardando. Caio olhou para cima surpreso. Agora já passa das 9 da noite. O mensageiro disse que o senhor Antunes, do escritório de arquitetura, pediu desculpas pelo horário, mas insistiu que o senhor precisava revisar estes documentos com urgência. Adriana lançou um olhar irritado para Cleide. Isso pode esperar até amanhã, não é mesmo, querido? Estamos tratando de assuntos importantes aqui. Não, respondeu Caio já de pé. O projeto do hospital é prioritário. Onde está o mensageiro, Cleide? Na biblioteca, senhor. Disse que precisava mostrar algumas plantas que não cabem no envelope. Visivelmente contrariada, Adriana assistiu o marido sair da sala. O Dr. Roberto parecia igualmente incomodado com a interrupção. Essa entrega não poderia ter esperado, perguntou Adriana, assim que Caio estava fora do alcance de sua voz. O tom era controlado, mas carregado de ameaça. Perdão, senhora, apenas seguindo instruções, respondeu Cleide, com falsa subserviência. O mensageiro foi bastante enfático sobre a urgência. Que mensageiro? Insistiu Adriana, levantando-se. Não ouvi a campainha. Ele chegou pelos fundos, senhora. Disse que é o procedimento padrão para entregas confidenciais do escritório. Adriana estreitou os olhos, claramente desconfiada. Roberto, continue preparando os documentos. Vou verificar essa história da entrega. Quando Adriana saiu da sala, o médico voltou sua atenção para os papéis, organizando-os meticulosamente. Cleide permaneceu parada, fingindo aguardar instruções. Pode se retirar, disse ele, sem erguer os olhos. Não precisamos mais de nada. Sim, doutor, respondeu Cleide, mas não se moveu. Em vez disso, fechou cuidadosamente a porta da sala de estar. O médico levantou o olhar irritado. O que pensa que está fazendo? Protegendo a família para a qual trabalho há 20 anos, respondeu Cleide, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O senhor e a senhora Adriana não vão conseguir o que querem. O Dr. Roberto levantou-se, sua expressão oscilando entre surpresa e fúria contida. Não sei do que está falando, mas sugiro que saia agora se quiser manter seu emprego. Sei exatamente o que vocês estão planejando, continuou Cleide, sustentando o olhar dele. Os documentos falsos, a história sobre a doença de Dona Ivone, os remédios que estão dando ao Sr. Caio para confundir sua mente. O rosto do médico empalideceu ligeiramente, mas logo recuperou a compostura. Você é apenas uma empregada fazendo acusações absurdas. Quem acreditaria em você contra a palavra de um médico respeitado? Talvez ninguém, concordou Cleide. Mas certamente acreditarão em Dona Ivone. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. O médico cambaleou para trás atordoado. Do que está falando? Dona Ivone está na clínica, sob cuidados intensivos. Ambos sabemos que isso é mentira, respondeu Cleide, assim como sabemos que não existe clínica nenhuma. Dona Ivone está aqui na mansão, recuperando-se depois de ter sido mantida prisioneira por Adriana em um quartinho escuro por semanas. O médico recuperou-se do choque inicial e avançou ameaçadoramente para Cleide. Você não sabe com quem está se metendo, mulher. Saia do meu caminho agora ou... A porta da sala se abriu novamente, interrompendo a ameaça. Mas não era a Adriana quem entrava. Eram Rafael e Tomás amparando Dona Ivone entre eles. A idosa estava pálida e visivelmente fraca, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea ao encarar o médico. Roberto Mendes, disse ela com uma voz que, apesar de fraca, carregava a autoridade de uma vida inteira de comando. Emassis tutti sas affincsegusta. Seu plano fracassou. O médico ficou paralisado como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível. Você não poderia ter escapado, completou Rafael. Bem, acontece que nem todos nesta casa são cúmplices dos seus crimes. Nesse exato momento,
Ouviram-se gritos vindos da biblioteca. A voz furiosa de Adriana contrastava com o tom confuso de Caio. Cleide sabia que a confrontação final estava prestes a acontecer. Os gritos na biblioteca aumentaram de intensidade e logo Adriana irrompeu na sala de estar, arrastando Caio pelo braço. Seu rosto, normalmente tão composto, estava contorcido em uma máscara de fúria. Mas ao ver Dona Ivone de pé, apoiada por Rafael e Tomás, a expressão de Adriana transformou-se em puro choque. "O que é isso? O que está acontecendo aqui?" balbuciou ela, soltando o braço de Caio involuntariamente. "Mamãe?" A voz de Caio era um sussurro incrédulo. Seus olhos, arregalados de surpresa, moviam-se da mãe para a esposa, como se tentasse conciliar duas realidades incompatíveis. "Mas você estava na clínica. O Roberto disse que..." "Não existe clínica nenhuma, meu filho", respondeu Dona Ivone, sua voz frágil, mas firme. "Essa mulher me manteve presa em um quartinho escuro por semanas, sem comida adequada, sem higiene, sem dignidade." "Isso é absurdo", gritou Adriana, recuperando-se do choque inicial. "Ela está delirando, exatamente como Roberto diagnosticou. Vejam o estado dela, desgrenhada, confusa. Provavelmente fugiu da clínica em um momento de confusão mental." "Não minta mais, Adriana", interveio Rafael, sustentando o olhar gelado da mulher. "Encontramos as provas. Os documentos falsos. Os remédios que você tem dado ao meu tio para confundir sua mente. O plano para transferir as ações da construtora para uma empresa offshore controlada por você e pelo Dr. Roberto." "Isso é calúnia", exclamou o médico, que até então permanecera em choque. "Sou um profissional respeitado, com décadas de carreira ilibada. Um profissional que falsifica diagnósticos por dinheiro", rebateu Tomás com desprezo, "que cria doenças imaginárias para pessoas saudáveis." Caio parecia atordoado, incapaz de processar todas as informações de uma vez. Cambaleou até uma poltrona e desabou nela, segurando a cabeça entre as mãos. "Isso não pode ser verdade", murmurou. "Adriana me ama. Ela jamais faria algo assim." "Ela não te ama, meu filho", disse Dona Ivone com tristeza. "Ela ama o que você possui. A fortuna, as empresas, o status. Nunca foi por você." Adriana deu uma risada forçada, tentando recuperar o controle da situação. "Isso é ridículo. Caio, querido, você vai mesmo acreditar nessas acusações absurdas? Sua mãe claramente não está em seu juízo perfeito. E, quanto aos outros, são apenas empregados ressentidos com inveja da nossa felicidade." Cleide, que até então observara a cena em silêncio, deu um passo à frente. De seu bolso, retirou o pequeno broche de borboleta dourado. "Reconhece isto, Sr. Caio?" perguntou, estendendo a joia. O empresário olhou para o objeto confuso. "É o broche da mamãe. O que meu pai deu a ela em seu aniversário de 50 anos. Encontrei isto no quartinho onde Dona Ivone estava presa", explicou Cleide. "Caído em um canto, como uma última prova silenciosa da verdade. E isto", acrescentou Rafael, tirando um pequeno frasco de seu bolso, "são os medicamentos que encontrei no quarto de Adriana. Substâncias que, em doses controladas, causam exatamente os sintomas que você vem apresentando nas últimas semanas: confusão, lapsos de memória, fadiga extrema." Caio olhou para o frasco como se fosse uma serpente venenosa. Lentamente ergueu os olhos para Adriana. Pela primeira vez desde que a conhecera, ele parecia vê-la realmente, não a ilusão cuidadosamente construída que ela projetava, mas a verdadeira mulher por trás da máscara. "É verdade?" perguntou ele com voz trêmula. "Você me drogou? Você prendeu minha mãe?" "Caio, isso é loucura", respondeu Adriana com um último esforço de manipulação. Aproximou-se dele tentando tocá-lo, mas o empresário recuou. "Eles estão inventando isso tudo porque não aceitam o nosso amor. Não aceitam que você finalmente encontrou a felicidade depois de anos de solidão." "Responda à pergunta", insistiu Caio, sua voz ganhando firmeza. "É verdade ou não?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriana olhou ao redor, como um animal encurralado buscando uma saída. Seus olhos encontraram os do Dr. Roberto, que parecia igualmente desesperado. "Caio, você precisa entender", começou ela, mudando de tática. "Fiz isso por nós. Sua mãe estava interferindo nos negócios, tentando nos separar. Ela nunca me aceitou, nunca me deu uma chance." A confissão implícita caiu como uma bomba na sala.
Caio empalideceu como se tivesse levado um soco no estômago. Então é verdade, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Tudo o que eles disseram é verdade. Não tudo, tentou argumentar Adriana desesperada. Eu te amo, Caio, à minha maneira. Poderíamos ter sido felizes, poderíamos ter construído algo juntos. Felizes? A voz de Caio explodiu em indignação. Baseados em mentiras, manipulação, crueldade, que tipo de felicidade você imaginou que teríamos assim? O tipo prático, respondeu ela friamente, abandonando finalmente a fachada. Você tem dinheiro. Eu tenho juventude e beleza. Um arranjo conveniente para ambos. Caio levantou-se trêmulo de raiva. Saia da minha casa, agora, e leve seu cúmplice com você. O Dr. Roberto, vendo que o jogo estava perdido, moveu-se em direção à porta. Isso não vai ficar assim, ameaçou sem muita convicção. Tenho amigos influentes, contatos na imprensa. Posso arruinar sua reputação com uma única entrevista. Experimente, respondeu Rafael, bloqueando seu caminho. Tenho cópias de todos os documentos falsos que vocês prepararam, das receitas fraudulentas, dos diagnósticos fabricados. Como advogado recém-formado, posso garantir que há material suficiente para processos criminais contra vocês dois. Adriana lançou um olhar de puro ódio para Cleide, a principal responsável por desmascarar seu plano. Você vai se arrepender disso, sibilou. Ninguém arruína meus planos e sai impune. Seus planos se baseavam na crueldade e na mentira, respondeu Cleide sem se intimidar. Pessoas assim eventualmente colhem o que plantam. Enquanto Adriana recolhia apressadamente alguns de seus pertences, auxiliada pelo Dr. Roberto, Caio aproximou-se da mãe. As lágrimas corriam livremente por seu rosto agora, o verniz de homem poderoso e controlado completamente desfeito pela revelação de como havia sido facilmente manipulado. Mamãe, murmurou ele, tomando as mãos frágeis da idosa entre as suas. Perdoe-me. Eu deveria ter percebido, deveria ter desconfiado. Você foi enganado, meu filho, respondeu Dona Ivone com ternura. Ela era muito boa no que fazia. Sabia exatamente como manipular, como fazer você duvidar de todos ao seu redor, exceto dela. Mesmo assim, insistiu Caio, a voz embargada pela emoção, deixei que afastassem você de mim. Acreditei que minha própria mãe estivesse senil, confusa. Que tipo de filho faz isso? Um filho que estava vulnerável, interveio Rafael, colocando uma mão no ombro do tio. Adriana aproveitou-se de sua solidão, de seu desejo de companhia. Não se culpe por ter sido humano, tio. Cleide observava a cena com o coração apertado. Havia servido à família Vasconcelos por tanto tempo que os considerava, de certa forma, como sua própria família. Ver Caio sempre tão forte e decidido, reduzido a um homem quebrado pela traição, era doloroso. Adriana reapareceu com uma pequena mala, o Dr. Roberto logo atrás. Seu rosto estava composto novamente. A máscara de frieza de volta ao lugar. Isso não é o fim, declarou ela, dirigindo-se a Caio. Sou sua esposa legalmente. Tenho direitos sobre seus bens. Não por muito tempo, respondeu Caio, recuperando parte de sua habitual autoridade. Rafael cuidará de tudo. Você e seu cúmplice saem daqui sem nada além do que trouxeram. E agradeçam por eu não chamar a polícia agora mesmo. Isso é um erro, insistiu ela, com um último lampejo de arrogância. Ninguém jamais te amará como eu. Você nunca me amou, respondeu Caio com triste certeza. E prefiro passar o resto da minha vida sozinho do que ao lado de alguém capaz do que você fez. Quando a porta da frente finalmente se fechou atrás de Adriana e do Dr. Roberto, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era como se a mansão inteira respirasse aliviada, após livrar-se de uma presença maligna. Precisamos cuidar de você, mamãe, disse Caio, voltando-se para Dona Ivone, que parecia exausta após a confrontação. Cleide, por favor, prepare o quarto dela. Vou chamar um médico de verdade para examiná-la. Não será necessário hoje, respondeu Dona Ivone com um pequeno sorriso. Estou cansada, mas bem. Graças aos cuidados de Cleide, Tomás, Josefa e Rafael nos últimos dias, já estou me recuperando. Nunca poderei agradecer o suficiente a vocês, disse Caio. Voltando-se para os funcionários e o sobrinho. Arriscaram seus empregos, talvez até mais, para salvar minha mãe e a mim mesmo. Cleide balançou a cabeça emocionada. Não há o que agradecer, senhor. A família Vasconcelos sempre foi boa para nós.
Era nossa obrigação moral protegê-los. Não, insistiu Caio. Foi muito além da obrigação. Foi lealdade verdadeira, daquela que não se compra com salário. E isso eu jamais esquecerei. Enquanto Tomás e Rafael ajudavam Dona Ivone a subir para o quarto que não ocupava há semanas, Caio segurou o braço de Cleide, impedindo-a de segui-los. Há algo que preciso lhe perguntar, disse ele, quando estavam sozinhos. Como descobriu? Como soube que minha mãe estava presa aqui na mansão? Cleide hesitou, organizando seus pensamentos. Foi um conjunto de pequenos detalhes, senhor. O anel de esmeraldas que Dona Ivone jamais tiraria voluntariamente, o modo como a senhora Adriana evitava falar sobre a clínica, a falta de pertences pessoais de sua mãe e principalmente o instinto. Depois de tantos anos servindo a esta casa, aprendi a sentir quando algo não está certo. Caio assentiu, pensativo. É incrível como vivemos cercados de pessoas e ainda assim podemos estar tão sozinhos, tão vulneráveis. Você viu que eu, cego pelo que achava ser amor, não consegui enxergar. O senhor não estava apenas cego pelo sentimento, observou Cleide gentilmente. Estava sendo deliberadamente drogado, manipulado. Não se culpe tanto. Um sorriso triste cruzou o rosto do empresário. Sabe o que mais me dói, Cleide? Perceber que no fundo eu suspeitava. Havia momentos em que algo parecia errado, em que a história sobre a doença da mamãe não fazia sentido. Mas era mais fácil acreditar na mentira confortável do que enfrentar a possibilidade de que a mulher que eu amava fosse isso. É humano, senhor, respondeu Cleide com compaixão. Todos nós às vezes preferimos uma mentira doce a uma verdade amarga. Bem, essa mentira quase custou a vida da minha mãe e toda a fortuna da família, concluiu Caio amargamente. Uma lição cara, mas que jamais esquecerei. Cleide observou o homem à sua frente, ainda abatido, ainda processando a magnitude da traição, mas já demonstrando sinais da força interior que sempre o caracterizara. A recuperação seria lenta, tanto para Caio quanto para Dona Ivone, mas a governanta sabia que a família Vasconcelos sobreviveria a essa tempestade, como havia sobrevivido a tantas outras ao longo de sua história. Enquanto subia as escadas para preparar o quarto de Dona Ivone, Cleide permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. A verdade havia prevalecido. A justiça havia sido feita, e sua lealdade à família, que considerava como sua, havia sido recompensada da melhor maneira possível, com a certeza de ter feito a diferença quando mais importava. Na mansão dos Vasconcelos, o ar parecia mais leve, como se uma nuvem tóxica tivesse sido dispersada. A cicatriz daquela experiência terrível permaneceria sem dúvida, mas as feridas começariam a sarar. E Cleide estaria lá, como sempre estivera, para ajudar no processo de cura, silenciosa, eficiente e inabalável em sua devoção. 3 meses se passaram desde a noite em que Adriana e o Dr. Roberto foram desmascarados e expulsos da mansão Vasconcelos. A primavera chegara a Campos do Jordão, transformando os jardins da propriedade em um espetáculo de cores e fragrâncias. As magnólias, as hortênsias e as azaleias floresciam em abundância, como se celebrassem o renascimento, que ocorria não apenas na natureza, mas também dentro da casa. Dona Ivone, recuperada fisicamente da provação, caminhava pelo jardim com passos lentos, mas firmes. Seus cabelos brancos estavam impecavelmente arrumados, e o anel de esmeraldas brilhava novamente em seu dedo, onde pertencia. Ao seu lado, Cleide ajustava o xale sobre seus ombros, protegendo-a da brisa fresca da manhã. Está um dia lindo, não é, Cleide? Comentou a matriarca, inspirando profundamente o ar perfumado. Sim, senhora. A primavera chegou com tudo este ano. Assim como nosso recomeço, observou Dona Ivone com um sorriso sereno. Sabe, durante aqueles dias escuros, prisioneira naquele cubículo, eu temia jamais ver outro amanhecer, jamais sentir o sol no rosto. Você me devolveu isso, Cleide. Devolveu-me a vida. A governanta sentiu os olhos umedecerem. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, Dona Ivone. Não, minha querida. Você fez o que poucas pessoas teriam a coragem de fazer. Arriscou-se contra alguém poderoso e manipulador, sem garantia de sucesso. Isso exige mais do que decência. Exige integridade, coragem, lealdade. As duas mulheres sentaram-se em um banco de pedra, contemplando o lago artificial onde cisnes deslizavam graciosamente.
Ao longe podiam ver Caio conversando com Rafael na varanda da mansão, ambos segurando pastas de documentos. "O Sr. Caio parece melhor", comentou Cleide. "Mais forte, mais focado." "Sim", concordou Dona Ivone. "A traição deixou cicatrizes profundas, mas meu filho sempre teve uma resiliência admirável. E ter Rafael ao seu lado nos negócios tem sido uma bênção. Aquele menino tem um talento natural para os negócios, além do conhecimento jurídico." De fato, nas últimas semanas, Rafael havia assumido um papel cada vez mais importante na administração das empresas Vasconcelos. Recém-formado em Direito, ele provara ser não apenas um advogado competente, mas também um estrategista nato. Sob sua orientação, a construtora recuperava-se rapidamente dos danos que Adriana quase causara. "E quanto ao processo contra a senhora Adriana e o doutor?", perguntou Cleide cuidadosamente. "Rafael está cuidando de tudo", respondeu Dona Ivone com um suspiro. "Será um processo longo e potencialmente doloroso, mas necessário. O que fizeram não pode ficar impune. Não apenas pelo que me fizeram pessoalmente, mas pelo esquema que tentaram montar para desviar milhões da construtora." As investigações revelaram que o plano de Adriana e do Dr. Roberto era ainda mais elaborado do que haviam imaginado inicialmente. Além de tentar tomar o controle dos bens pessoais de Caio, eles haviam preparado um esquema sofisticado para desviar recursos de grandes projetos da construtora para contas offshore. Se tivessem sido bem-sucedidos, centenas de funcionários perderiam seus empregos e diversos projetos sociais financiados pela empresa seriam interrompidos. É incrível como pessoas assim conseguem esconder sua verdadeira natureza. Portanto, "Tempo", comentou Cleide. "Pessoas más raramente. Parecem más à primeira vista", refletiu Dona Ivone. "É o que torna a maldade tão perigosa. Ela frequentemente se disfarça de beleza, de bondade, de amor." O som de passos aproximando-se interrompeu a conversa. Era Josefa, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos recém-assados. "Pensei que as senhoras gostariam de um lanche", disse a cozinheira, colocando a bandeja sobre uma pequena mesa de jardim. "Fiz aqueles biscoitos de castanha que a senhora tanto gosta, Dona Ivone." "Ah, Josefa, você é um anjo", exclamou a matriarca com genuíno prazer. "Recuperei completamente o apetite, sabia? Durante aqueles dias terríveis, achei que nunca mais sentiria fome de verdade." Josefa sorriu visivelmente satisfeita por ver a patroa recuperada. "É uma alegria tê-la de volta na casa, senhora." A mansão parecia vazia sem a sua presença. Enquanto Josefa se retirava, Caio e Rafael aproximaram-se, juntando-se às mulheres para o chá. "Como estão os negócios?", perguntou Dona Ivone, servindo uma xícara para o filho. "Surpreendentemente bem", respondeu Caio. "O contrato do complexo hospitalar foi finalmente assinado. Será o maior projeto da história da construtora. E conseguimos recuperar quase todos os documentos que Adriana havia alterado", acrescentou Rafael. "Felizmente, ela não teve tempo de registrar as transferências de propriedade que havia planejado." "Graças à intervenção de vocês", observou Caio com um olhar agradecido para Cleide. "Se tivessem demorado mais alguns dias." A governanta sentiu o rosto aquecer com o elogio. "Foi um esforço coletivo, senhor. Todos nós amamos esta família." "E por falar em família", interveio Dona Ivone com um brilho especial no olhar, "tenho pensado muito sobre o futuro, Caio. Sobre legados, sobre o que realmente importa." "Como assim, mamãe?", perguntou o empresário, intrigado pelo tom solene da mãe. "Tenho pensado em como nossa riqueza, nosso poder, só tem sentido se forem usados para o bem. O que Adriana e Roberto tentaram fazer, usar nossos recursos apenas para benefício próprio, sem consideração pelos outros, é exatamente o oposto do que os Vasconcelos sempre representaram." Caio assentiu, pensativo. "Você está certa, mamãe. Ultimamente, tenho me questionado sobre o propósito de tudo o que construímos. De que serve tanto se não fizer diferença positiva na vida das pessoas?" "Exatamente", concordou Dona Ivone com entusiasmo. "E é por isso que quero propor algo. A ala leste da mansão está praticamente inutilizada há anos, e se a transformássemos em um centro de acolhimento para idosos carentes?" A proposta surpreendeu a todos. Caio arregalou os olhos, enquanto Rafael e Cleide trocavam olhares de admiração. "Um centro de acolhimento? Aqui na mansão?"
Caio parecia genuinamente surpreso. Por que não? Insistiu Dona Ivone. Temos espaço de sobra. Recursos para contratar profissionais qualificados. Poderíamos oferecer dignidade, conforto e companhia para pessoas que, diferentemente de mim, não têm uma Cleide ou um Rafael para salvá-las quando estão vulneráveis. A ideia tocou profundamente a todos. Cleide sentiu uma onda de orgulho ao ver como, mesmo após tudo o que sofrera, Dona Ivone conseguia transformar sua experiência traumática em algo positivo para os outros. Eu acho uma ideia brilhante, vovó, apoiou Rafael entusiasmado. Poderíamos estabelecer uma fundação para gerir o centro, garantindo sua continuidade mesmo no futuro. E poderíamos integrar programas de saúde, lazer, educação. Estou impressionado, admitiu Caio com um sorriso caloroso para a mãe. Depois de tudo o que passou, sua primeira preocupação é como ajudar os outros. É justamente por causa do que passei, respondeu Dona Ivone com serenidade. Aqueles dias de isolamento, de desespero, me fizeram perceber como deve ser terrível para tantos idosos que vivem abandonados, sem voz, sem dignidade. A diferença é que eu sabia que tinha uma família, pessoas que se importavam comigo. Muitos não têm isso. Cleide observava a cena com o coração cheio de emoção. Era como se o ciclo estivesse se completando. O sofrimento transformado em propósito, a dor em compaixão, a escuridão em luz. Dona Ivone, disse ela, finalmente, se me permite a sugestão, poderíamos começar imediatamente com os preparativos. A ala leste precisaria de algumas adaptações, mas nada muito complexo. E conheço algumas pessoas da comunidade que poderiam nos ajudar com a parte operacional. Excelente ideia, Cleide, exclamou Dona Ivone animada. Você poderia supervisionar o projeto, se não for pedir demais. Ninguém conhece esta casa melhor do que você. Seria uma honra, senhora, respondeu Cleide, genuinamente tocada pela confiança depositada nela. Nas semanas seguintes, a mansão Vasconcelos transformou-se em um canteiro de obras. A ala leste, antes silenciosa e subutilizada, ganhou vida nova com a instalação de equipamentos de acessibilidade, áreas comuns aconchegantes e quartos confortáveis para os futuros residentes. Caio empregou os melhores profissionais da construtora no projeto, determinado a criar um espaço que refletisse o novo propósito da família. Rafael, por sua vez, cuidou de todos os aspectos legais e administrativos, estabelecendo a Fundação Vasconcelos como uma entidade sem fins lucrativos, dedicada ao bem-estar de idosos em situação de vulnerabilidade. Seu talento para os negócios revelou-se valioso também no terceiro setor, encontrando maneiras de tornar o projeto sustentável a longo prazo. E Cleide, com sua eficiência silenciosa e seu olhar atento para os detalhes, tornou-se o coração do projeto. Era ela quem garantia que cada aspecto da nova ala refletisse não apenas conforto e funcionalidade, mas também calor humano e dignidade. 6 meses após aquela fatídica noite em que Adriana fora desmascarada, a residência Vasconcelos para a terceira idade foi inaugurada em uma cerimônia simples, mas emocionante. Os primeiros 10 residentes, idosos selecionados de abrigos precários da região, chegaram à mansão não como pacientes ou beneficiários, mas como hóspedes de honra. Dona Ivone, resplandecente em um vestido azul turquesa que realçava a vivacidade recuperada de seus olhos, recebeu cada um pessoalmente, apresentando-os à equipe de cuidadores e aos espaços da nova residência. Bem-vindos à sua nova casa, disse ela, com lágrimas de emoção nos olhos. Aqui prometo a vocês nunca estarão sozinhos ou esquecidos. Aqui cada um de vocês é importante. Cada história é valiosa, cada dia é uma nova oportunidade. Cleide observava a cena de longe, ao lado de Tomás e Josefa. Os 3 funcionários, que haviam servido à família Vasconcelos por tantos anos, sentiam um orgulho imenso ao ver como sua lealdade e coragem haviam não apenas salvado Dona Ivone, mas também gerado um projeto que transformaria muitas outras vidas. Quem diria, hein? Comentou Tomás com um sorriso emocionado. De toda aquela maldade nasceu algo tão bonito. É o que acontece quando pessoas boas enfrentam a maldade com coragem, respondeu Cleide, observando Dona Ivone interagir afetuosamente com os novos residentes.
O bem sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis. Naquela noite, quando todos os convidados já haviam partido e os novos residentes estavam confortavelmente instalados em seus quartos, Cleide foi chamada à biblioteca, onde encontrou Caio, Dona Ivone e Rafael reunidos. Entre. Cleide, convidou Caio com um sorriso caloroso. Queríamos falar com você em particular. A governanta entrou intrigada. Sobre a mesa de centro, havia uma pequena caixa de veludo azul. Hoje é um dia especial para nossa família, começou Dona Ivone. Um novo começo, um propósito renovado. Que nada disso seria possível sem você, minha querida Cleide. A senhora exagera, protestou a governanta constrangida com o elogio. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria. Não, interrompeu Caio com firmeza. Você fez o que apenas alguém com extraordinária coragem moral faria. Arriscou tudo para proteger minha mãe, para me proteger, para proteger o legado desta família. Isso merece mais do que um simples agradecimento. Rafael aproximou-se, pegando a caixinha de veludo. Vovó, tio Caio e eu conversamos muito sobre como expressar adequadamente nossa gratidão. E chegamos a uma conclusão. Ele abriu a caixinha, revelando uma delicada borboleta de ouro cravejada de pequenas esmeraldas, uma réplica do broche que havia servido como evidência crucial no caso. Este é o símbolo da transformação, explicou Dona Ivone com emoção na voz. Da metamorfose que todos nós passamos. A borboleta enfrenta a escuridão do casulo antes de encontrar a liberdade e a luz. Foi o que aconteceu conosco graças a você. Cleide sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, enquanto Rafael prendia delicadamente o broche em sua blusa. Mas isso não é tudo, continuou Caio com um sorriso. A partir de hoje, você não é mais apenas nossa governanta, Cleide. Gostaríamos que assumisse o cargo de diretora administrativa da Fundação Vasconcelos. Ninguém melhor do que você para garantir que os valores de compaixão, dignidade e respeito que defendemos sejam praticados diariamente. A proposta pegou Cleide completamente de surpresa. Depois de tantos anos como governanta, a perspectiva de uma nova função, uma que reconhecia suas habilidades e sua contribuição de forma tão significativa, era quase impossível de assimilar. Eu não sei o que dizer, balbuciou ela emocionada. É uma honra imensa, mas não tenho certeza se estou qualificada. Você tem todas as qualificações que importam, assegurou Dona Ivone, segurando suas mãos com carinho. Integridade, compaixão, eficiência, visão. O resto pode ser aprendido. E Rafael estará ao seu lado para ajudar com os aspectos técnicos. Cleide olhou para cada um deles. A matriarca que havia enfrentado o confinamento cruel com dignidade inabalável. O empresário que, após ser traído da pior maneira possível, encontrara forças para reconstruir não apenas seus negócios, mas também seu propósito de vida. E o jovem advogado que combinava brilhantismo profissional com um coração genuinamente compassivo. Essa era a verdadeira família Vasconcelos, não a imagem de perfeição que Adriana tanto cobiçara, mas pessoas reais com falhas e virtudes, unidas por laços que iam muito além do sangue ou do dinheiro. Aceito, respondeu finalmente, com um sorriso radiante através das lágrimas. Será uma honra continuar servindo a família Vasconcelos, agora de uma nova maneira. Naquela noite, enquanto a mansão adormecia sob um céu estrelado, Cleide permaneceu acordada em seu quarto, contemplando o broche de borboleta que agora descansava sobre sua mesa de cabeceira. Pensou em como a vida, às vezes, seguia caminhos imprevisíveis, em como o mal podia inadvertidamente gerar o bem, em como pessoas comuns podiam realizar atos extraordinários quando motivadas pelo amor e pelo senso de justiça. A saga dos Vasconcelos, da manipulação à libertação, da escuridão à luz, havia transformado a todos. Dona Ivone encontrara um novo propósito para seus anos dourados. Caio redescobrira o verdadeiro significado da riqueza e do poder. Rafael abraçara seu papel como guardião do futuro da família. E Cleide, a simples governanta que sempre observara a vida dos patrões de longe, tornara-se parte integrante da história e do destino daquela família. Do lado de fora, o vento suave agitava as flores do jardim, carregando seu perfume pela noite. Na mansão dos Vasconcelos, outrora palco de traição e sofrimento,
agora pulsava uma nova energia, de esperança, de renovação, de possibilidades infinitas. E no centro dessa transformação estavam não as joias, o dinheiro ou o poder que Adriana tanto cobiçara, mas algo muito mais valioso e infinitamente mais raro: a coragem moral de pessoas comuns que, diante da injustiça, escolheram fazer o que era certo, não importando o custo. Era esse, refletiu Cleide enquanto o sono finalmente a envolvia, o verdadeiro tesouro dos Vasconcelos, não algo que pudesse ser roubado ou manipulado, mas um legado de integridade que agora, através da fundação, se estenderia muito além dos muros da mansão, tocando inúmeras vidas nos anos vindouros. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história da governanta Cleide e da família Vasconcelos tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos seus comentários. O que vocês fariam no lugar de Cleide ao descobrir o terrível segredo da mansão? Até a próxima!